Boa noite. Graças a Deus por estarmos reunidos mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Isso é uma grande alegria. Deus nos deu vida exatamente para isso. Agradecemos também, fico muito feliz para esse pastor Josias, Gerardo aqui no nosso meio, esposa, filhos, né? Pastor Josias, pastor jovem, mas muito antigo no nosso movimento, espírito de jovem, né, pastor? E pastoreou muitos anos a Igreja Batista Maranata, na Cidade 2000, lá que eu me converti. Infelizmente, não peguei o ministério do pastor Josias, né? E depois pastoreou muitos anos a Igreja Batista Regular do Cordeiro. E hoje está lá na Igreja Luz do Mundo, abençoando ali aqueles irmãos. Seja bem-vindo, pastor. Irmãos, nós somos os remanescentes fiéis, né? Daqueles que não puderam estar aqui, nós chegamos para glorificar o Senhor e meditar na palavra de Deus. Nós queremos continuar nossos estudos em 1 aos Coríntios. E hoje é um tema maravilhoso, porque essa é uma epístola muito difícil, porque o apóstolo Paulo, ele não pegou leve com a igreja de Corinto, mas graças a Deus o texto de hoje é um texto de gratidão. E a ideia é que nós começamos no outro domingo, dentro desse texto de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 9, é de que devemos ser gratos a Deus pelo Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Devemos ser gratos por conhecer Jesus e por viver por Jesus. Então, esse de cara é um grande motivo de gratidão. Se um dia você estiver triste aí na sua vida pelos problemas que todos nós enfrentamos e passamos, e aí você fica desanimado, lembre-se disso. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tem nos abençoado ricamente. Em breve estaremos com Ele, como cantamos aqui, nessa pátria celestial que será aqui na terra, no novo céu e nova terra, estaremos vivendo com Jesus por toda a eternidade, com corpos ressurretos. Então, temos que ser gratos, porque conhecemos Jesus e também porque vivemos por Jesus. O apóstolo Paulo foi quem escreveu a epístola de 1 aos Coríntios. Na verdade, foi a segunda epístola, ele escreveu 4, das 4, 2 foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e esta aqui está sendo a primeira, para nós, preservada pelo Espírito Santo de Deus, porque ela é útil como palavra de Deus para a sua igreja. E o apóstolo Paulo começa essa carta, vamos começar do início, já que são só 3 versículos, vamos ler do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos aqui quem é o autor da carta, é o próprio Paulo. Todas as epístolas de Paulo, ele assina, aqui é a assinatura, ele diz Paulo, né? Então é o apóstolo Paulo que se converteu lá em Atos capítulo 9, né? Que é de Tarso ali, passou boa vida dele em Tarso, aprendendo nas, entre aspas, universidades gregas, mas também aprendeu muito do ensino dos rabinos do primeiro século. Mas vimos também nesse texto que o destinatário dessa carta são crentes. Sempre que você lê essa epístola, lembre-se disso, são crentes aqui, e é uma igreja na cidade de Corinto, uma cidade grega, uma cidade extremamente pervertida na cultura grega daquele período, talvez muito mais do que o carnaval que a gente vê, a gente não, que os outros veem na televisão hoje, né? Talvez Corinto tenha sido muito pior na sua perversão e imoralidade do que se vê hoje aí no carnaval no nosso país. E vimos uma bênção. A bênção é exatamente a graça de Deus sobre aquela igreja. E depois disso, dessa introdução, o apóstolo agradece a Deus. Ele agradece a Deus por aqueles que estão ali vivendo, os crentes em Jesus, na cidade de Corinto. Olha o verso 4, que é o nosso texto-chave de hoje. Começou domingo passado, chegando até hoje.
Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Então, de cara aí, propósito desses versículos aqui, desse parágrafo, que vai do verso 4 até o verso 9, é a gratidão. O apóstolo agradece a Deus pela vida dos crentes lá em Corinto. Nós que já lemos essa epístola várias vezes na nossa leitura bíblica anual, sabemos quantos pecados a igreja de Corinto vinha cometendo, mas ainda assim, Paulo agradece por aqueles irmãos. Isso é muito importante. A gente ter uma visão ampla das coisas e principalmente da igreja. As igrejas, elas têm suas dificuldades e até seus pecados, mas não quer dizer que deixaram de ser igrejas. Tem igrejas que não são igrejas no mundo de hoje em que nós vivemos. São aquelas igrejas que não falam o evangelho de Jesus Cristo. Podem falar o nome Jesus, podem até citar textos da Bíblia, mas desconexos, explicados de modo errado, com a doutrina completamente deturpada. Não são igrejas, são falsos profetas, certo? Está cheio aí no Brasil e no mundo. Mas existem também muitas igrejas bíblicas, de ordens diferentes, e que pregam o genuíno evangelho. São igrejas de Deus. Têm os seus pecados, têm as suas falhas, como a igreja de Corinto, a gente vai ver ao longo aí de uns 10 anos, não, brincando, termina antes de 10 anos a gente termina essa epístola, mas a gente vai perceber que essa igreja tinha muitos pecados. Mas apesar desta igreja ter vários pecados que nós mencionamos já no início dessa epístola, não sei se você lembra, mas um dos pecados é porque era uma igreja soberba, era uma igreja que permitia imoralidade, era uma igreja que era dividida, havia muitos partidos, mentes pensando diferente do projeto de Deus para aquela igreja. Então era uma igreja que tinha muitas complicações. Uma coisa simples como a ceia do Senhor, eles não conseguiam realizar bem, né? Alguns chegavam, comiam tudo, deixavam as sobras ou quase nada para os outros que vinham depois. Tinham problemas com os dons de línguas. Então era uma igreja cheia de complicações ali, muitas dificuldades. Mas, olha o que diz o verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Se você é crente em Jesus e diz, eu não vou mais para essa igreja não, para essa igreja tem muito pecado. Talvez você seja o pior pecador desta igreja. E é melhor não vir mesmo. Não é verdade? Porque a igreja é composta por pecadores. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e viver para a glória de Deus. A igreja é de Deus. E todos somos pecadores. Em um momento ou em outro, todos falhamos aqui. Não devemos viver na falha, nem devemos corroborar com o erro. Certo? Confissão de pecado e arrependimento e deixar o pecado. Deus, ele abomina o pecador que vive no pecado. Se arrependeu e deixou, Deus recebe de braços abertos, porque o Senhor nosso Deus é maravilhoso e misericordioso. E então, o apóstolo aqui agradece pela igreja, apesar dos seus problemas. Sou grato a Deus por vocês. E nós estamos vendo os motivos de agradecimento. Por que que Paulo é agradecido por aquela igreja? Primeiro, porque eles são ricos do conhecimento da graça de Deus. Nós recebemos a graça de Deus, irmãos, mesmo sendo pecadores. Tem uns que não valorizam essa graça, crentes em Jesus. Tem outros que se agarram à graça do Senhor. Esses são os mais abençoados, certamente. Paulo agradece porque a graça de Deus chegou ali. E é o que nós lemos ainda no verso 4. A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Ricos do conhecimento da graça de Deus. É por isso que nós devemos ser gratos. Apesar da vida estar difícil, apesar dos problemas, devemos dar graças a Deus, porque a graça de Deus chegou até nós. Essa é a maior riqueza que uma pessoa, um ser humano, pode ter. Deus foi favorável a você que creu em Jesus.
abriu os teus olhos para crer em Jesus, para o arrependimento de pecados, te deu herança no novo céu e na nova terra. Olha, a religião bíblica, a fé no Senhor Jesus Cristo, ela é uma fé que aponta para o futuro, que aponta para a volta de Cristo, para o reino de Deus na terra. E só vai viver com Jesus, no novo céu e nova terra, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Você pode até ser membro de uma igreja batista. Se você não creu em Jesus, você não vai estar no novo céu e nova terra. Vixe, pastor, e pode uma pessoa ser membro da igreja batista e não crer em Jesus? Pois é, acontece bastante. Então, primeiro, crer no Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, certamente você estará lá. Esse foi o primeiro motivo de gratidão que nós vimos na semana passada. Ricos do conhecimento da graça de Deus. Segundo motivo de gratidão que começamos na semana passada é que nós temos nossa fé confirmada em Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 6, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O início do verso 6 diz: como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Essa expressão tem sido confirmado, se repete no verso 8, o qual também vos confirmará. O que significa o testemunho de Cristo confirmado em nós, crentes, na nossa vida? Significa que nós recebemos o carimbo de autenticação de que realmente somos crentes em Jesus. Você tem que ter uma fé confirmada, uma fé validada, uma fé testada, uma fé autêntica, porque aqueles que perseveram até o fim, esses são crentes em Jesus. Se você talvez fizer uma recapitulação da sua vida cristã, desde o momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje, talvez, você vá se lembrar, aqueles que se converteram na infância ou na juventude, quantos não se perderam ao longo do caminho, não é verdade? Porque deixaram a fé? Não. Talvez porque nunca tiveram a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que crê em Jesus, ele é salvo, ele é selado, ele é confirmado, e é o próprio Deus, no poder dele, que nos sustenta na fé. Não sou eu que tenho uma grande fé. Nem é você que tem uma grande fé. É Deus quem nos sustenta na fé. É Deus que coloca em nós esta fé. É Deus que nos ilumina. É Deus quem nos motiva. É Deus quem nos empurra para viver na fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a glória é toda de Deus. A glória não é nossa. Se até hoje nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é porque o Senhor tem confirmado a nossa fé. Eu me converti aos 11 anos, me batizei aos 12 anos. Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Deus quem sustentou até os dias de hoje e creio que vai sustentar até os últimos dias. É uma doutrina muito importante na Bíblia que nós chamamos de perseverança dos santos. Os santos são os crentes. Eles vão perseverar. Quer tenha perseguição, sofram dificuldades, sejam prejudicados por várias razões por conta da sua fé, os santos vão perseverar até o último dia da sua vida e até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nosso Deus é quem nos sustenta. Mas domingo passado eu deixei uma pergunta, depois desta recapitulação, e a pergunta foi: tem uma estratégia, um método que Deus usa para confirmar a nossa fé? Você lembra dessa pergunta de domingo passado? Certamente você lembra, é claro, né? Que método Deus usa para confirmar a nossa fé, para validar, para nos fortalecer em fé? 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6.
como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós. 1 Pedro 1,6. Nisso exultamos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Expressão-chave aqui é, uma vez confirmado o valor da vossa fé. A epístola de 1 Pedro, ela pode ser resumida numa palavra: sofrimento. É a epístola do sofrimento. Porque os crentes estavam sendo perseguidos aqui. E Pedro escreve para esses crentes perseguidos, que eram presos e que perdiam seus familiares por conta da perseguição do Império Romano. E olha o que ele diz: nisto exultais. Pule de alegria. Você já pulou de alegria? É difícil eu pular de alegria, mas às vezes a alegria é tanta que você pula de alegria. Então, pule de alegria quando no presente, por breve tempo, se for necessário, você seja contristado, você seja tornado triste. Vão te fazer triste, te causar tristezas e sofrimentos por várias provações. Pule de alegria. Por quê? Porque a sua fé será testada. E a sua fé terá mais valor como ouro refinado. Como Deus confirma a nossa fé? Através das provações, dificuldades, limitações, sofrimentos. É assim que Deus nos purifica, nos prepara para sermos filhos mais aplicados e servos fiéis ao Senhor. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas essa é a verdade do que a Bíblia nos ensina, que o Senhor Deus, Ele permite que chegue até nós certas dificuldades. E aqueles que não são crentes em Jesus, usam essas dificuldades para não chegar perto de Deus. E vão ficando pelo meio do caminho da história humana. Mas aqueles que são crentes em Jesus, olham estas dificuldades pelo poder de Deus, pela ótica do Espírito Santo de Deus, e eles se fortalecem e continuam, e perseveram, e vingam, e são abençoados. Não estou dizendo que terão os problemas resolvidos, ou que terão uma grande fortuna, mas certamente serão abençoados testemunhando de Jesus até o último dia de suas vidas. É por meio das provações que a nossa fé é confirmada, e a fé se torna cada vez mais valiosa. Você pode também lembrar aí do seu histórico, desde o dia da sua conversão, quantas provas foram contra você ser fiel ao Senhor Jesus? Quantas pessoas te prejudicaram? Quantas tentações terríveis chegaram até você para te afastar do caminho do Senhor Jesus Cristo? Inúmeras, certamente. E o Senhor te sustentou, te preservou, até mesmo naquelas vezes que você pendeu, porque somos pecadores, o Senhor te levantou e te deu forças para você perseverar até o último dia de suas vidas. Mesmo que por breve tempo, se for necessário, nós seremos contristados, seremos colocados em situação de tristeza. E isso não deve ser visto de modo negativo. Hoje de manhã lembramos de Abacuque, capítulo 1, verso 5, e Abacuque, Deus diz para Abacuque, se maravilhe do que você está vendo. E o que é que Abacuque estava testemunhando ali? Uma profecia sobre a chegada dos babilônios invadindo Jerusalém e destruindo a cidade e o templo. Como se maravilhar disso? Que sentido havia nisso para Abacuque e para os israelitas daquela época? Mas Deus disse, se maravilhe, porque é por meio da provação. No caso lá, era o juízo de Deus mesmo por causa dos pecados da nação. Mas é por meio da dificuldade que o Senhor nos edifica, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor trabalha as nossas vidas, trabalha os nossos pecados e nos faz pessoas mais parecidas com Jesus. Aí você diz, mas por que tem que ser desse jeito?
Por que que tem que ser assim? Não tem outro método? Não. Porque quem escolheu o método foi o ser humano, no dia que escolheu pecar. No dia que o ser humano escolheu o pecado, todas as mazelas entraram no mundo. Tudo de ruim aconteceu. A culpa não é de Deus. É porque o ser humano escolheu o pecado. O pecado entrou na sua vida, na sua natureza, e por conta disso vivemos as dificuldades que vivemos. E o nosso Deus é tão maravilhoso que usa até as coisas difíceis desse mundo para o nosso crescimento e edificação, para a confirmação da nossa fé. É interessante uma palavra aqui em 1 Coríntios capítulo 6, o testemunho de Cristo. Mencionei também domingo passado o testemunho de Cristo. O que é o testemunho de Cristo? Essa palavra testemunho ou testemunha é uma palavra muito conhecida nossa. É a palavra para martírio. É a palavra grega, literalmente é martírio. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós seremos mártires de Jesus. Quando isso foi dito, Jesus, antes de subir ao céu, falou aqui, Atos 1,8, para a igreja que iria se formar em pouco tempo. Não havia uma perseguição à igreja, não havia nem igreja. A palavra mártir, martírio, ela não tinha essa conotação negativa de sofrimento. Mas por causa da grande quantidade de cristãos mortos e maltratados por romanos e por judeus no primeiro século, no segundo século, é que essa palavra se tornou um símbolo, um sinônimo daquele que sofre por Jesus. É um mártir. Foi morto pela fé em Jesus Cristo. Toda vez que você lê no Novo Testamento testemunha, testemunho, testemunhar, é essa palavra que está ali, palavra martírio ou mártir. Nós aqui, vocês sereis meus mártires, é o que Jesus está dizendo. Porque testemunham a fé. Quem testemunha da fé em Jesus é quem fala desta fé. Quem fala da fé em Jesus até hoje vai ser perseguido por esta fé. Basta pregar o evangelho, basta obedecer ao Senhor, como a palavra de Deus manda, mesmo sendo pecador. Os filhos das trevas não vão gostar, eles vão se incomodar, eles não gostam da luz. Quando a luz chega, é ruim para eles. Não é porque nós somos bons, não, nós somos pecadores também. Mas é porque a luz de Jesus passou a habitar em nós no dia em que cremos no Senhor Jesus Cristo. E essa luz ofusca os filhos das trevas, e é por isso que eles não querem se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nossa fé é confirmada em Jesus Cristo também pelos sofrimentos que passamos aqui na terra. Não esqueça disso. Cada sofrimento, cada dificuldade, agradeça a Deus. Louve a Deus por isso, porque é uma oportunidade de aprender mais de Deus, de se achegar mais a Deus, de se aproximar do Senhor para suplicar o livramento e a bênção de Deus. Deus sabe tanto que nós somos pecadores, que Ele permite que as dificuldades cheguem para que nós o busquemos. Porque às vezes, quando tudo vai bem, Deus derrama tantas bênçãos sobre nós, e esquecemos até de ler a palavra do Senhor. Não é verdade? Não acontece? Está tudo bem, comida, recurso financeiro, vida boa, saúde, tudo do bom e do melhor. Esqueci de ler minha Bíblia hoje. Amanhã, esqueci de novo de ler minha Bíblia. Eita, faz tempo que eu não prego o Evangelho. E aí sim, aí vai. É assim a natureza do homem pecador. O que é que Deus faz? Deus nos chama para perto dele, para confirmar a nossa fé. E esse é o segundo motivo de gratidão. Em 1 Coríntios 1,7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Deus vai dar todos os dons necessários. É esse texto que é dito aqui, que na igreja de Corinto, a partir desse texto, a gente entende que a igreja de Corinto tinha todos os dons ali. Não faltava nenhum dom para aquela igreja. Aqui nessa igreja, eu não sei se tem todos, mas certamente tem muitos dons espirituais aqui nesta igreja. E o Senhor certamente quer usar você
com a sua fé para glorificar o nome dele. E tem o terceiro motivo de gratidão, que tem tudo a ver com a confirmação da fé. Lembra que Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos crentes de Corinto, porque eles são ricos do conhecimento da graça de Deus, porque eles têm uma fé confirmada no Senhor Jesus Cristo, são crentes mesmo, provados, validados, mas tem um terceiro motivo de gratidão, porque eles são perseverantes na fé em Jesus. Eu até já falei um pouco sobre isso. O final do verso 7 diz o seguinte, final do versículo 7. Vamos ler o verso 7 todo. De maneira que não vos falte nenhum dos dons, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a revelação de Jesus. Isso dá um insight importante, porque esses dons vão ser exercidos até o dia da revelação, quando o Senhor Jesus voltar, falando da segunda vinda. E então vem o verso 8, o qual também vos confirmará até ao fim. Então Deus vai confirmar a nossa fé até ao fim. O fim é a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, fim da nossa peregrinação nessa terra, se ainda estivermos por aqui. É interessante que esse é um aspecto escatológico, palavra complicada, é um termo do Novo Testamento, um termo grego do Novo Testamento, que se refere a quê? Aos últimos dias, que se refere à revelação de Jesus Cristo nos últimos dias. A nossa fé, ela tem que ser confirmada até o fim. O crente não é crente por um período da sua vida e deixou de ser crente. Não existe a perda da salvação. Não existe uma pessoa que é crente e deixou de ser. Mas aqueles que verdadeiramente têm uma fé confirmada pelo Senhor Jesus Cristo, foram transformados pelo sangue do Cordeiro, estes vão perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós entendemos nesse texto aqui. E o verso 7 está dizendo isso. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai lá para Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Nós chamamos esse livro de Apocalipse. Na nossa língua latina, português, tem uma ideia de fim do mundo. Apocalipse para nós é o fim do mundo. Mas o termo, no seu sentido original, no Novo Testamento, significa revelação. Por isso que no inglês, o nome desse livro é Revelation, que é exatamente revelação. Entende? Então, a lógica aqui do livro do Apocalipse é que é a revelação de Jesus Cristo. E ele vai tratar exatamente quando Jesus vai voltar, o que vai acontecer da volta de Jesus. Mas enquanto isso não chega, enquanto Jesus não volta, o que é que nós somos? Aqueles que apresentam o testemunho de Jesus. Somos os mártires de Jesus. Somos os pregadores da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo agradece a Deus por aqueles crentes lá de Corinto, porque eles são assim, ricos do conhecimento da graça de Deus, confirmados na fé e perseverantes na fé até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pensando na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua manifestação nos últimos dias, observe bem como isso vai acontecer rapidamente, e o que isso tem a ver conosco hoje. 1 Timóteo 6, verso 13. Pensando na manifestação de Jesus, quando Jesus chegar, e o que isso tem a ver conosco hoje. 1 Timóteo 6, 13. Isso é muito importante, por quê? Mais do que nunca, nós temos que ler no Novo Testamento, porque está aqui e está cheio dessa mensagem no Novo Testamento, de que a nossa fé, ela é uma fé para o futuro, mais do que uma fé para o presente. Os evangélicos de hoje querem as respostas no hoje, no agora. Não, não é assim. Se Deus quiser, Deus lhe cura hoje. Se Deus quiser.
Ele pode não querer. Se Deus quiser, ele resolve o seu problema hoje. Mas ele pode não querer. Mas as promessas de riqueza, de abundância, de felicidade e de cura são garantidas no futuro, quando da revelação do Senhor Jesus Cristo. Olha 1 Timóteo 6, verso 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é Paulo dizendo a Timóteo, um jovem pastor, discípulo de Paulo, filho de Paulo, na fé. Timóteo, guarde o mandato imaculado e irrepreensível. Esse mandato imaculado não é só para os pastores, é para todos os crentes. Mandato são as ordens de Deus. Imaculadas, ordens que não vão mudar, ordens que têm que ser preservadas, ordens que têm que ser obedecidas. Deus deixou ordens, ordens para os seus filhos, ordens para os seus servos, ordens para aqueles que vão perseverar até o fim, aqueles salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esses são os crentes, receberam essas ordens, e não são pesadas, e não são penosas, pelo contrário, são mandamentos de vida e de alegria, e Deus deixou esse mandato, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você voltar lá para 1 Coríntios, rapidamente, não tire o dedo aí de 1 Timóteo 6,3, mas voltando para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem persevera até o fim será irrepreensível no dia do julgamento, porque só os crentes perseveram até o fim, porque é Deus quem os sustenta. E é por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, guarde o mandato imaculado e irrepreensível, porque só os crentes vão poder guardar o chamado de Deus, a missão para testemunhar do Senhor, para ser luz na terra até a volta de Jesus. Irmãos, essa é a grande missão que nós temos. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi chamado para servi-lo, para testemunhar da mensagem de Jesus Cristo, que foi pregada nos evangelhos e nas epístolas, e que também se encontra na velha aliança no Antigo Testamento. Nós não fomos salvos por Jesus para viver uma vida terrena e humana, como aqueles que querem viver perdidos nos pecados, nas trevas e ir para o inferno. Nós não fomos chamados para isso. Entendem? Houve uma transformação nas nossas vidas, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e nós temos que seguir a missão que Jesus nos deixou. É por isso que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, esse é o mandato imaculado. E voltando para 1 Timóteo 6, agora olha o verso 15. 1 Timóteo 6, verso 15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Só o Senhor Jesus Cristo, o único soberano, o Rei dos reis, é que vai revelar todas estas coisas. Enquanto isso não acontece, o que é que nós devemos fazer aqui na terra? Qual o sentido da nossa existência? Perseverar na fé em Jesus. Sempre vai existir a Igreja de Jesus Cristo. Hoje, ela tem o nome de Igreja Batista. Não é só essa, claro, né? Tem outras igrejas também, que são igrejas de Jesus, e tem outros nomes. No período da Idade Média, que não existia Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional, Assembleia de Deus, não existia essas denominações, os crentes tinham outros nomes.
Eram os albingenses, eram os valdenses, tinham outros nomes, aqueles que se distanciaram do romanismo na Idade Média, correndo risco de vida, para serem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Jesus vai perseverar até o último dia, quando Jesus voltar e julgar a humanidade dos seus pecados. Você é um crente em Jesus, certamente uma marca na sua vida é a perseverança na fé. Os crentes perseveram na fé. Olhe agora Tito, capítulo 2, verso 11. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, não precisa abrir, abra lá em Tito 2, 11, nós seremos confirmados por Jesus sendo irrepreensíveis. Não quer dizer sem pecado, mas quer dizer pessoas não passivas de repreensão, porque estão obedecendo ao Senhor. Essa é uma característica dos crentes até o dia de Jesus. Nossa fé é confirmada no hoje, pelo Senhor Jesus Cristo, e nossa fé será confirmada até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Olha Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, certamente pela pregação do Evangelho, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando que a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E aqui, Paulo escrevendo a Tito, também outro homem de Deus ali, pastor naquela época, Paulo está dizendo o que é ter uma vida irrepreensível. E essa vida irrepreensível, que ele fala lá em 1 Coríntios 1:8, aqui para Tito, ele diz assim: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Crente não vive nas paixões mundanas. Paixões significa desejos. E esse termo mundano é todo tipo de pecado e imoralidade que existe no sistema fora da igreja de Jesus Cristo. Os crentes não vivem nessas paixões mundanas. Por isso que crentes não participam de festas da carne, como o carnaval. Por isso que os crentes não andam em locais impróprios, nem comungam com pecados, impiedades, bebedeiras, vícios, prostituições, tudo que você possa imaginar que as pessoas aí no mundo fazem, os crentes não fazem, porque eles renegaram essa prática. Transformados pelo poder do Senhor nas suas vidas, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos como no presente século, hoje, como é que a gente vai viver? Sensata, justa e piedosamente. 3 palavras maravilhosas, não temos tempo de ver tudo isso aqui, mas um modo sensato, com sabedoria, de modo justo, imitando a justiça de Deus, as obras de Jesus Cristo, piedosamente. O crente vive de modo piedoso, ou seja, temendo a Deus, obedecendo ao Senhor. Pecador, sim, pecou, confessa o pecado, pede perdão, arrependido, volta a caminhar firme no Senhor. E isso deve ser um sistema constante na nossa vida. Isso, até quando o crente vai viver assim? Até a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É a perseverança. Nossa fé é confirmada até o dia da nossa morte ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus é para toda a vida. Não é uma aventura, não é um sentimento. É muito mais profundo do que isso. É uma transformação do ser operada por Deus. E é por isso, irmãos, que ninguém obriga ninguém a ser crente. Ninguém força ninguém a crer em Jesus. É Deus que cativa, é Deus que conquista, é Deus que transforma. E você acha que é ruim? Pelo contrário, é vida, libertação e alegria viver para o Senhor Jesus Cristo. Final aí de Tito 2, verso 14 agora, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós. Quem? O Salvador Cristo Jesus. A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo
exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Porque Jesus morreu na cruz para redimir, libertar do pecado um povo para ele. Deus quer um povo para si. E esse povo são aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foram purificados e que são característica dos crentes, zelosos de boas obras. E essa é a ideia, viver nas boas obras, obedecendo e agradando a Deus, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a perseverança que nós lemos no verso 8. Olha aí 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, novamente, sei que a gente já está quase decorando, mas diz, o qual também vos confirmará até o fim. Deus vai confirmar a nossa fé, Deus vai nos fortalecer, mesmo quando nós pecamos. Ele confirma, Ele valida, Ele nos levanta até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E então estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Paulo falou sobre isso também, e a gente está falando exatamente de perseverar até o último dia das nossas vidas. A cada dia, obedecendo e servindo ao Senhor. E talvez você pense que é um negócio muito difícil, mas lembre-se, é Deus quem nos sustenta. Filipenses 1:6. Paulo diz lá aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra começou no dia da nossa conversão. Jesus nos converteu pelo poder do Espírito Santo de Deus e essa obra continua. Eu não sei tudo, eu não consigo obedecer tudo o que Deus manda, eu não sou plena e totalmente santo como eu gostaria de ser, mas essa obra está continuando. O Senhor está me ensinando a ser santo, dia após dia. Como a você também, que busca o Senhor, lendo a palavra de Deus, buscando a Deus em oração. Nós não somos o que deveríamos ser ainda, mas estamos no processo de santificação. E quem faz essa obra em nós é o próprio Deus. Porque eu não tenho condição. Nem você tem condição. É Deus que age em nós. Nós devemos minimamente buscar o Senhor. E se você é crente em Jesus, você vai querer buscar o Senhor, lendo a sua palavra, orando a Deus, e o Senhor vai agindo e completando essa obra. No dia de Cristo, quando Ele retornar, essa obra será completa. Não mais pecaremos. Não mais desobedeceremos ao Senhor. Nós não mais pensaremos em nos afastar de Deus. Estaremos ressurretos com o Senhor por toda a eternidade. Lembre-se disso, nos dias da provação, nos dias da dificuldade, o Senhor começou essa obra, Ele há de completá-la. Olha 1 João capítulo 2, verso 28. 1 João 2, 28. Lá nós lemos assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastaremos envergonhados na sua vinda. Permanecei nele. O crente é aquele que permanece. Deus confirma a sua fé e você não vai se afastar envergonhado quando Jesus voltar, porque o Senhor está sustentando você. É Deus que tem nos sustentado. E talvez você esteja triste porque tem sido aquele crente que não lê sua Bíblia, que não tem vida de oração, que não prega o Evangelho e que se tornou mais um religioso do que um adorador fiel a Deus. Se você pensa isso, graças a Deus por isso. Isso é sinal de que você realmente creu no Senhor Jesus. Mas é necessário que você honestamente se arrependa do seu pecado. Deixe a frieza espiritual. Deixe de ser crente só no nome, só da boca para fora, e verdadeiramente se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Não se comprometa comigo, e é por isso que eu não chamo ninguém aqui na frente. Se comprometa com Jesus Cristo. E esse compromisso é muito mais sério. Você, no seu coração,
em oração, se comprometendo com Ele, com o Senhor, do que eu chamar você aqui na frente, por emoção, você vir aqui se comprometer diante dos homens. Se comprometa com Jesus. Ore a Jesus. E reavive o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Não queira ser daqueles que vivem no Evangelho só por viver, que esfriaram, que desanimaram e que deixaram de ler a sua Bíblia e de pregar a palavra de Deus. Não nos afastaremos envergonhados, porque permanecemos nele, em Jesus. É Deus quem confirma a nossa fé e vai confirmar até a volta de Jesus. Olha 1 João capítulo 3, verso 2. E diz assim, 1 João 3, verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que verdade maravilhosa para os crentes que perseverarem até a volta de Cristo. Seremos como Jesus. Jesus ainda não se manifestou como Ele deve se manifestar. E não temos tempo, mas se você quiser ler sobre essa manifestação, revelação futura de Jesus, leia Apocalipse capítulo 1. Ali Jesus se revela de modo glorioso. Ou você pode ler Mateus 17, quando Jesus se transfigura ali para os seus discípulos. Nós seremos a semelhança de Jesus, gloriosos como Jesus, ressurretos para viver no novo céu e nova terra. Mas só vai viver assim aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados. Só vai viver assim aqueles que confirmaram a sua fé por uma vida de dedicação ao Senhor. Não por obras, pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Mas as obras mostram a nossa fé. E que obras são essas? Obras de obediência ao Senhor, segundo a palavra de Deus, obras de fidelidade a Deus, por meio da revelação escrita, que é a palavra do Senhor nosso Deus. E o verso 9, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, último versículo aqui do nosso texto, nós lemos assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Se Deus diz que vai confirmar a fé de vocês, Deus vai confirmar a fé de vocês. Entende? É por isso que ele está dizendo, fiel é Deus. Vocês foram chamados por Deus. Você é crente em Jesus, você foi chamado por Deus. Deus vai lhe sustentar. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter receio. Você não precisa ficar inseguro. Será que eu vou obedecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou terminar de ler minha Bíblia? Será que eu vou orar? Você não precisa ter medo desses pensamentos. Simplesmente vá. Simplesmente faça. Não pense se vai ser difícil. Não pense se vai ser custoso obedecer a Deus. Não pense. Apenas vá. O Senhor é fiel para te sustentar, para me sustentar. E é por isso que estamos aqui até hoje. Você lembra quando Jesus andou sobre as águas? É uma forma de dizer, né? Porque ninguém estava lá, como é que a gente vai lembrar? Mas lembramos da história e realizamos a nossa mente. E quando Pedro teve medo das ondas, o que é que aconteceu? Ele começou a afundar. E então Jesus foi lá e chamou a atenção dele, para ele não ter medo, venha, e pegou na mão de Pedro. Irmãos, isso aconteceu mesmo. E isso serve como uma ilustração para toda a nossa vida. Nós crentes somos assim, temos medo de obedecer a Deus, temos receio de ser mais fiéis a Deus, temos receio de nos comprometer mais com o Senhor. Quantas vezes não chegou no seu coração o seguinte pensamento? Eu sei porque chegou no meu, eu sou pecador igual a você, é por isso que eu sei, não é porque eu sou profeta não. Chegou no seu coração o seguinte pensamento: Senhor, já sou fiel demais, eu já vou na quarta-feira, olha Senhor, eu já vou no domingo de manhã, e Senhor, eu vou domingo à noite. Senhor, olha, né? Eu sou muito fiel. Olha, e eu canto alto lá na igreja. Olha, pastor, já me lembrei disso. E eu canto alto lá na igreja, Senhor. Olha, Senhor, e eu estou dando o meu dízimo, Senhor. Olha como eu sou fiel. Senhor, não é?
Não precisa fazer mais nada. Irmãos, não há limite para servirmos ao Senhor. E saiba disso, nunca estaremos no padrão que Deus requer de nós. Sempre podemos servir mais e obedecer mais dentro daquilo que o Senhor quer de nós. Afinal de contas, somos limitados, mas o Senhor nos sustenta. Deus é fiel. A turma pega um texto desse e diz que Deus é fiel para nos enriquecer. Deus é fiel para nos curar. Deus é fiel para resolver os nossos problemas. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas aqui a ideia é de que Deus é fiel porque Ele te sustenta para que você persevere obediente até o último dia da sua vida. E é por isso que o apóstolo está louvando a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus. Olha o verso 4, 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de que vocês são ricos do conhecimento da graça de Deus. A propósito de que Paulo dá graças a Deus por aqueles irmãos? Foram confirmados na fé em Jesus, talvez até no meio de provas e dificuldades. E porque são perseverantes na fé em Jesus, porque Deus vai confirmá-los, sustentá-los até o último dia. Se Paulo era grato por aquela igreja que tinha essas qualidades, nós crentes em Jesus que temos essas qualidades também devemos agradecer a Deus por conhecer Jesus Cristo e por viver por Ele. Mas antes de terminarmos, eu quero ler o versículo seguinte, porque há um contraste muito grande aqui. Eu quero que você passe a semana meditando nisso, orando ao Senhor. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na graça, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Eu agradeço a Deus por todos vocês, pela igreja de Corinto, porque vocês são ricos da graça, vocês são confirmados na fé, perseverantes na fé. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: muitas contendas. Igreja é assim. Igreja é assim. Pessoas transformadas pelo poder de Deus ainda são pecadores e criam problemas e contendas nas igrejas. A partir daqui, o discurso de Paulo para com essa igreja se torna bem duro, porque aqueles irmãos, eles, mesmo no começo da sua fé, não foram tão obedientes. Mesmo Deus sendo fiel, mesmo Deus conservando a fé deles, eles erraram ainda um bocado. Lendo na Bíblia, nós percebemos igrejas mais fiéis, igrejas nem tanto, igrejas buscando essa fidelidade. Nós, irmãos, devemos escolher ser fiéis ao Senhor. Esse sempre foi o melhor caminho, o mais feliz, o mais gratificante. Essa epístola foi registrada aqui, e o propósito dela é para que nós aprendamos a sermos filhos de Deus, obedientes ao nosso Senhor. E certamente perceberemos como Deus é maravilhoso, receberemos as ricas bênçãos do Senhor e poderemos testemunhar dele com muito mais alegria. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim para honrar e glorificar o Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe um pouco mais. Senhor, te louvamos, gratos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, por causa da tua graça, por causa da alegria que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos anima, o Senhor é quem nos motiva, teu Espírito nos preenche, apesar das nossas falhas e pecados. Senhor Deus, nos ajuda como igreja, aos que estão aqui e aos que não puderam chegar. Nos ajuda, Senhor Deus, como crentes em Jesus, a sermos luz e brilharmos no meio das trevas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos gratos por te conhecer, por conhecer o Senhor Jesus Cristo e o teu Santo Espírito, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a confessar os nossos pecados e, arrependidos, buscarmos o aperfeiçoamento,
a sermos irrepreensíveis, não para a nossa glória e exaltação pessoal, mas para a glória do teu nome. Senhor Deus, nos dê essa sabedoria que está na tua palavra, para sermos gratos por te conhecer, mas ao mesmo tempo reconhecer que somos pecadores e que podemos prejudicar a tua igreja. Ajuda-nos a sermos uma bênção na tua igreja, como tua igreja, para a glória do teu nome. É isso que eu te peço, ó Deus, para todos nós aqui, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus lhe abençoe e abençoe a sua semana. Teremos um tempo de oração silenciosa agora. Você pode conversar um pouco mais com o Senhor. Uma boa noite a todos e até breve.